Olá, gente, tudo bem? Olá a todos e a todas. Meu nome é Maurício, eu faço parte do projeto dos 100 Embargos. Vocês já devem ter acompanhado alguns textos nossos. O nosso propósito é discutir algumas últimas questões aí que têm acontecido no nosso país, está tão conturbado, e a gente tenta trazer algumas questões sob o ponto de vista jurídico, com uma linguagem mais acessível para todo mundo acompanhar. E agora a gente vai fazer alguma entrevista aqui com a nossa convidada, Andréa Fernandes. Seja muito bem-vinda aí ao nosso canal. Andréa, eu já conheço aí de algum tempo e com certeza tem muito a acrescentar aí pra gente, Andréa. Andréa, conta um pouquinho de você, da sua formação, do seu currículo. Fala um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? Bem, o que eu posso falar de mim? Acho que a primeira coisa é que eu amo plantas. Tá sentindo em casa, amo orquídeas, e a gente está gravando num lugar muito legal ali. Tem uma horta, não sei, uma mini floresta ali, muito bonita. Minha primeira formação foi como fonoaudióloga. Eu fui fonoaudióloga durante 9 anos. Trabalhei na área das dificuldades na aprendizagem, pensando um pouco isso, militando contra a medicalização da aprendizagem também. Depois eu fui fazer teologia e me tornei pastora na Igreja Metodista. Mudança, né? Uma mudança radical. E acho que vale abrir um parênteses aqui, que eu estou em meu nome, não estou representando a instituição a qual pertenço. Fui fazer o mestrado em educação para estudar um pouco sobre gênero em educação, e depois o doutorado, onde eu pude dialogar com gênero, religião e educação, pensando um pouco a formação teológica das pastoras, né? E é isso, e trabalho com educação na vida da igreja e estou por aí, caminhante na vida. Que currículo legal demais, o currículo, né, da nossa convidada, muito legal. André, então, já que você tem toda essa formação maravilhosa e com uma formação muito sólida, acadêmica, tudo, e uma vivência pastoral, de convívio, a gente vai conversar um pouquinho aqui. A gente já tinha mandado, a gente já tinha conversado um pouco antes sobre o machismo no universo evangélico, né? O machismo, óbvio que é um fenômeno que atinge a todo mundo e evidentemente também atinge o universo religioso. E como você está nesse universo evangélico, aí a gente queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Então, aqui eu preparei aqui algumas perguntas, mas a gente vai tentar fazer isso de uma maneira mais informal, né, para que a conversa flua, né, sem a gente ficar se preocupando tanto com um script. Então, a minha primeira pergunta sobre isso é uma dúvida que eu sempre tive também, e acho que a dúvida de muitas pessoas. E acho difícil achar uma resposta para isso, mas acho que você pode ajudar a gente. É possível fazer uma leitura não machista da Bíblia? Porque a gente olha lá, tem textos assim que vão falar, tudo bem, daí tem o do Velho Testamento, que o pessoal fala, não, isso aqui você desconsidera, mas no Novo Testamento tem algumas coisas ali que a gente olha assim, tá difícil defender, né? Falar de submissão da mulher ao homem. E a gente olha para os evangelhos, vê a vida lá de Cristo, de Jesus, e fala assim, mas parece que não está batendo alguma coisa. Então, faz sentido hoje a gente falar em submissão da mulher, o homem, o cabeça, essas coisas assim. Como é que isso se opera hoje? Como é que a gente consegue fazer uma leitura não machista da Bíblia, que tenha mais a ver com o que foi a vida de Jesus, que teve um tratamento muito diferente com as mulheres, né? A mulher samaritana, a mulher que ia ser apedrejada, e Jesus livrou ela. Como que a gente consegue fazer uma leitura uma leitura não machista da Bíblia? Acho que essa é uma pergunta que, inclusive, motiva a pesquisa de muitas mulheres e homens comprometidos com um olhar mais inclusivo para o texto bíblico, né? Eu acho que é mais assim, não é só possível, mas eu acho que se torna necessário fazer uma leitura que desconstrua algumas questões. Assim, quando eu olho para o texto, existem várias maneiras da gente ler o texto bíblico, né?
Existe uma leitura mais literalista do texto, embora eu não ache que as pessoas consigam ser literalistas 100%. É muito interessante porque essa leitura literalista de pegar o texto bíblico e se apropriar daquilo do jeitinho que está escrito, ela também é uma leitura seletiva, né? Quando você vai lá para a Torá, onde tem toda a parte da legislação, vocês são do direito, né? Estudar as leis que estão na Bíblia e analisá-las hoje, é impossível você transpor algumas coisas que estão na realidade do Antigo Testamento para hoje. Então as pessoas abandonaram a parte que tem, ou pelo menos na maioria dos lugares, abandonaram a parte que tem que cortar a mão se pegar alguém roubando. Pode ser que existam códigos jurídicos no mundo que ainda tenham isso, né? Então, essa leitura literalista da Bíblia, ela também é seletiva, né? Porque algumas coisas ainda estão válidas, como esse discurso da submissão da mulher, enfim. Outras coisas já foram deixadas de lado. Então, a pergunta é: quais são os princípios que ajudam as pessoas a selecionar o que eu devo ter de leitura literal da Bíblia e o que eu devo relativizar? Eu acho que isso é uma questão interessante, assim. Quando a gente olha, eu não partilho de uma leitura literalista da Bíblia. Eu entendo que ela precisa sofrer um processo de análise, de interpretação do texto à luz da vida. Eu acho que a Bíblia é uma palavra que ilumina a vida, e para isso, para que ela tenha sentido para hoje, ela precisa estar em constante diálogo com a vida. Então, assim, olhar para o texto bíblico sem desconsiderar as experiências da vida, eu acho que é perigoso. Por outro lado também, olhar para o texto bíblico sem desconsiderar o contexto onde ela foi escrita, que era um contexto que há um contexto histórico, há um contexto sociológico, há um contexto político, e esse contexto, se não tão patriarcal como sociedade, a redação do texto bíblico é patriarcal, não tem jeito. Não tem como, né? Então a gente não pode deixar de olhar para esse texto levando em consideração que ele é patriarcal. E o que quer dizer isso, né? Essa palavra é tão assim, hoje está na moda, assim, né? A gente tem lutado contra o patriarcado. Essa não é uma luta de agora, gente. Os nossos passos vêm de longe, assim. Então, assim, quando a gente fala de um sistema patriarcal, a gente está dizendo que tem a regra do pai, do pater, né? Uhum. Então, assim, e ele passa a ser... O sistema patriarcal produz uma visão androcêntrica, onde o homem, e aí eu acho que vale dizer, um tipo de masculinidade passa a ser regra, e aí tudo que se difere aí disso é inferior. Então, assim, o sistema patriarcal, ele é por essência desigual. Sim. Então, ele não é só promotor de desigualdade, como para se sustentar ele precisa manter a desigualdade. E nesse sentido e nesse contexto, as narrativas bíblicas são construídas. E num sistema patriarcal, as mulheres estão em desvantagem. Então, assim, fazer uma leitura não machista da Bíblia é necessária, porque até hoje, muito das violências que as mulheres sofrem, sejam elas psicológicas, patrimoniais, religiosas, físicas, em muitos momentos você tem um sustento do discurso religioso e bíblico por trás disso. E também acho que você falou da questão do pater, né? Na época, na Roma antiga, você tinha o pater poder, a figura do pater Sim. poder. Então Paulo, ele escreve, quando o apóstolo Paulo, que escreve diversas cartas no Novo Testamento, né? E foi talvez aí o maior doutrinador, né? Uhum. Ele escreve partindo do pressuposto do pater poder, ele colocava a mulher como se fosse uma propriedade do homem. Isso aí. Então, assim, eu já ouvi, né? E não sei se você concorda comigo, eu também não tenho tanto conhecimento assim para afirmar, mas eu já ouvi que quando Paulo fala para as mulheres serem submissas, mas para os maridos amarem as mulheres como Cristo amou a igreja, isso significou um avanço extraordinário em relação ao que era a sociedade naquela época, em que a mulher era tratada como uma propriedade.
Então, quando o Paulo foi e falou, olha, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, está pedindo para ele amar uma propriedade, algo que ele entendia, que os homens entendiam como uma propriedade. Então, aquilo era escandaloso para eles de alguma forma. Então, o que Paulo fez, a gente olha hoje já com tanto já avançado, né? Olha para trás, nossa, mas caramba, né? Paulo, que machista que ele falou. E claro que é, se você tirar o texto de lá e colocar aqui, era machista. Mas se a gente retornar para lá, dá para ver que Paulo, na realidade, o que Paulo escreveu representou um avanço. Naquele momento, representou um avanço. Não sei se você concorda com isso, se é uma leitura... Não, eu acho que não, assim, eu sempre tive muito problema com Paulo, né? Porque ele não é... Mas assim, algumas exegetas feministas, mulheres Sim. que estudam, né, o texto bíblico, que fazem ciência com o texto bíblico, me ajudaram também a olhar Paulo de uma maneira diferenciada. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que da mesma maneira que a Bíblia tem um contexto histórico, ela é escrita por homens que também estão dentro desse contexto, né? Então, assim, Paulo não é alguém desplugado do seu tempo. Então ele foi alguém, assim, é muito interessante, porque o texto de Paulo, por exemplo, a carta aos Efésios, ela é considerada por alguns, que é onde tem o texto da submissão, né? Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Polêmico texto. E é muito interessante, porque na tradução para o português, o texto começa assim: sejam submissos uns aos outros. Não, sujeitai-vos uns aos outros, né? E aí, quando vai para a mulher, o texto diz assim: mulher, seja submissa ao marido. Só que no texto original, a mesma palavra usada, traduzida no português por sujeitai-vos, é a mesma palavra no grego que é traduzida, no caso das mulheres, por submissa. Você consegue ver que a carga semântica do sujeitai-vos, ela consegue ser inferior à carga semântica da submissão? Sim. Entendeu? Então, na realidade, numa tradução literal seria: vocês são submissos uns aos outros. E aí é muito interessante, assim, primeiro que essa parte da carta assim, Efésios é considerado por alguns pesquisadores e pesquisadoras como uma carta deuteropaulina. Então, assim, escrita depois de Paulo por embora tenha o nome do Paulo lá, né? Outros dizem que esse final da carta de Efésios é um enxerto na carta paulina. Então, assim, eu acho que a ciência bíblica ajuda a gente nesse processo de uma leitura mais realista do texto bíblico, entendeu? No sentido de que, porque assim, o mesmo Paulo que fala isso é o Paulo que lá em Gálatas diz assim: não tem mais judeu nem grego, não tem homem e mulher, né? Não tem livre e escravo, não tem escravo nem senhor, todo mundo é uma coisa em Jesus Cristo. Então, assim, os próprios escritos, quando você olha para a carta de Coríntios, o Paulo que diz que o corpo da mulher é do homem, é o mesmo Paulo que diz que o corpo do homem é da mulher. Então, o Paulo que diz que as mulheres têm que ficar caladas na igreja é o Paulo que lá na carta aos Romanos, no final da carta, acho que é capítulo 16, que ele vai fazer a saudação, ele cita 9 mulheres. Essas mulheres só conseguem entrar no texto bíblico porque elas têm uma notoriedade na comunidade. Elas tiveram uma voz ali, né? Entendeu? Porque assim, o texto bíblico é uma disputa de narrativas. Então, assim, entrar no texto bíblico então, esse mesmo texto que tem uma carga machista, e eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, ele tem e legitima atitudes machistas até hoje, é um texto também que quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai analisar, a gente vai ver posturas de contracultura, posturas que inclusive denunciam uma ideologia da época, denunciam um sistema da época. Interessante, né? É importante, né? E tudo isso que a gente está discutindo, esse estudo, essa contextualização, entender que foram pessoas ali que escreveram sujeitas à sua época, nada disso. E aqui a gente fala para as pessoas que estão nos assistindo que tem alguma fé no cristianismo, sejam católicos, evangélicos ou de outras vertentes, que nada substitui o fato de que a gente acredita que ser um livro inspirado
por Deus, né? Uma coisa não contradiz a outra. Isso é a dimensão da fé. Assim, quando eu fui fazer teologia, primeiro que nós éramos 8 mulheres numa classe de 40 homens. Já começa por aí, já, né? E as histórias de machismo são assustadoras. Assim, eu tive o episódio de uma vez de estar subindo as escadas da faculdade para entrar na sala de aula e eu tinha tirado a maior nota da turma num trabalho e um cara me parou lá na porta e falou assim: eu quero te dizer que você está prejudicando um monte de gente. Que se você não trabalha, e eu trabalhava numa outra cidade, eu levava 2 horas para chegar na faculdade para estudar. Se você não trabalha, o problema é seu. Agora você fica estudando essa teologia e tirando boa nota e atrapalhando a vida da gente. A igreja não precisa disso, a igreja precisa de oração e jejum, né? Então, são assim, e no meu doutorado eu conversei com mulheres, e assim, escutando um pouco um pouco do sofrimento que elas vivenciam, e fazer teologia para mim, as pessoas falavam: nossa, você vai fazer teologia? Você vai mexer na sua fé. Cara, pelo contrário. Aquilo fortaleceu minha fé de um jeito, sabe? Todas aquelas perguntas que eu queria fazer, mas que eu não tinha coragem, a teologia foi me respondendo e eu falando: caraca, ainda bem que Deus é assim. Entendeu? Não é essa coisa louca que às vezes querem mostrar pra gente. Tá bom. Muito legal, André. Muito legal conversar disso. Vamos só avançar aqui, ainda nesse mesmo tema, né? Às vezes a gente vê, assim como na sociedade, a gente vê muitas mulheres evangélicas, parece que defendendo com unhas e dentes o patriarcado, né? Isso que a gente conversou um pouco. E às vezes a gente olha assim, né? Mas poxa, parece que elas estão defendendo algo que está prejudicando elas, mas elas se sentem prejudicadas por isso, elas estão confortáveis, elas não conseguem olhar talvez o sofrimento de outras mulheres com isso. Você tem um porquê para isso? Claro que não vai ter uma resposta fechada, difícil, né? Mas você consegue pensar em alguma coisa através das suas pesquisas, da sua experiência pastoral? Por que tantas mulheres defendem o patriarcado? Eu acho que a gente tem um cristianismo, assim, a gente herda um cristianismo muito fruto desse sistema patriarcal. Sim, né? Com certeza. E eu não acho que as mulheres defendam o sistema patriarcal porque elas nem sabem. Eu até ontem não sabia o que era um sistema patriarcal, né? Foi o processo de educação que eu vivenciei, que eu experimentei e que aí eu acho que é muito interessante, que foi na igreja. Eu só sou feminista e antirracista por conta da minha fé e da experiência que a minha igreja me possibilitou de pensar nesses temas à luz do texto bíblico. Então, assim, eu acho que as mulheres defendem um modo de vida que elas aprenderam. Sim. Né? Assim, então, e que elas entendem isso como a fé. É a mesma coisa quando a gente fala assim: as mulheres são machistas, os negros são racistas, né? Isso só mostra, assim, o quanto esse sistema, ele é estrutural e ele é estruturante, assim, e ele vai num nível, assim, a gente vai reproduzindo esse sistema de uma maneira que às vezes a gente não tem nem noção. Por isso que eu acho, assim, que há uma educação cristã comprometida com uma perspectiva feminista, né? E a gente precisa parar de demonizar palavras como feminismo, como gênero, sim, né? Sim. Porque o feminismo não é o contrário de machismo. Na realidade, o feminismo, ele nasce como uma narrativa de resistência a uma sociedade machista para dizer: nós mulheres não queremos ser mortas por essa violência machista que a gente vivencia. Nós mulheres temos um espaço, nós mulheres somos seres humanos. E o machismo, ele é construído numa outra perspectiva, né? De que os homens são superiores às mulheres. Então, igualar machismo com o feminismo é um erro absurdo. Um equívoco conceitual. É um equívoco conceitual. Então, assim, quando se fala de uma educação feminista, quando se fala de olhar o texto bíblico usando raça, gênero, classe como instrumental de análise para esse texto, a gente não está profanando o texto bíblico. Pelo contrário, a gente está atualizando esse texto para a vivência que a gente tem hoje, né? Então,
Então, assim, eu nem acho que as mulheres defendam o sistema patriarcal, não. Eu acho que elas foram ensinadas num modelo de feminilidade e de masculinidade que é certo à luz da palavra, mas aí a gente tem que questionar que interpretação é feita da palavra, entendeu? Tem bom, você é da área da educação, né? Eu lembrei do Paulo Freire, né? Quando ele dizia que quando a educação não for libertadora, aí nesse caso, quando não houver uma leitura libertária da Bíblia, né? No sentido de trazer liberdade e igualdade a todos, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então as desigualdades acabam se perpetuando e as opressões acabam se perpetuando muito porque não há esclarecimento, não há educação libertária, né? Não é apenas a opressão pela opressão, é um mecanismo mais sofisticado, né? Eu queria só falar uma coisa que para mim eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pensa a relação entre homens e mulheres na vida, na igreja, na religião, a gente usa muito mais como referencial teórico, bíblico, Paulo do que Jesus Cristo, né? E eu acho que esse é um grande equívoco, porque se é uma igreja cristocêntrica, que tem que ter a Cristo como centro, assim, Paulo foi alguém que precisou passar por um processo de conversão, e essa imagem da conversão de Paulo, como as escamas caindo dos olhos, eu acho que é algo muito significativo. Então, assim, acho que Jesus tem que ser o modelo, e quando a gente olha para Jesus, ele tem um processo muito pessoal de empoderamento das mulheres. E por que ele precisa ter? Porque a sociedade dizia justamente o contrário. Entendi. Só avançando aqui, muito bom nosso papo, muito legal, aprendendo bastante coisa. Eu queria avançar com uma pergunta que, assim, é um número que é assustador, esse número, né? Foi uma pesquisa feita pela Valéria Vilhena, que ela tem doutorado ali no Mackenzie, e na pesquisa dela ela constatou que 40% das mulheres evangélicas, foram ou são vítimas de agressões verbais ou físicas de seus companheiros. Como que a igreja chega lá, mulher violentada pelo seu marido fisicamente, verbalmente, e ela vai desabafar ali na igreja, ela desabafa com o pastor, ela procura uma mulher da igreja, uma expoente da igreja, e você com certeza já lidou com situações assim, como que você costuma orientar quando chegam situações desse tipo? Isso é muito interessante. Assim, eu estava conversando com uma amiga minha, a Sara de Paula, ela é jornalista, feminista, cristã. Ela entrevistou a Valéria, inclusive. Essa pesquisa, a Valéria, a Sara me comentando dessa pesquisa, fala assim, que na realidade essa acho que ela cita essa pesquisa na dissertação. Eu li a dissertação esse tema sai na dissertação de mestrado da Valéria, que ela analisa, acho que é a Casa Sofia, que é uma casa, né, que acolhe mulheres vítimas de violência. E lendo um pouco do texto da Valéria, ela diz que a violência religiosa, assim, né, a religião não é a única causa da violência, né, mas assim, não é só isso, só que de fato a gente tem muito do discurso religioso sustentando, eu acho que primeiro esse sentimento de propriedade, né, de que a mulher é propriedade do homem, e a gente precisa ter cuidado, assim. Eu uma vez vivenciei uma situação muito complicada. Eu fui dar uma palestra lá no Rio de Janeiro e tinham 2.000 mulheres reunidas, e era um encontro de mulheres cristãs, né, da minha igreja. E aí uma mulher, depois que eu falei, ela veio falar pra mim, falou assim: pastor, eu apanhei antes de vir pra cá. E quando eu saí, meu marido falou assim: se você vier com essas ideias que você escuta nesses encontros de mulher da sua igreja, você vai apanhar de novo. E quem é esse marido, né? Esse marido é um líder da igreja, né? Lá da comunidade local dela. Então, eu acho que a gente precisa primeiro pensar, assim, eu acho que o papel da igreja é pensar na vítima e no agressor. Sim. E eu acho que com a vítima a gente precisa acolher toda e qualquer dor, não culpabilizar. Né? E aí é muito perigoso, assim, a gente demoniza
as mulheres que dizem não à violência. E isso é pecado, né? Isso é pecado. E eu acho que a gente precisa também ter uma atuação com o agressor. E na minha perspectiva pastoral, a atuação com o agressor vai na direção da denúncia, porque eu acho que isso é um ato educativo, né? E vai na direção do acolhimento. Agora, o acolhimento de um agressor não significa fechar os olhos para o que ele está fazendo. Passar o pano. Não, né? Eu não acredito num Deus que acredita e que diz que a mulher tem que sofrer até o fim, porque uma vez casado, casado para sempre. Não faz sentido, né? Se esse casamento está promovendo a morte, e é a morte das mulheres na sua esmagadora maioria, ele precisa ser repensado, né? Isso é uma situação delicada, né? Que nós homens precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação e denunciar e principalmente as lideranças, né? Eu mesmo já presenciei casos assim, não denuncia, vamos orar, vamos resolver na oração, só que a mulher está apanhando ali enquanto a gente não sabe se vai ter mudança, não sabe se vai ter nada, e a mulher está apanhando enquanto isso. E eu acho que também, assim, eu sempre acredito, assim, a educação é um viés profilático também nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa avançar na discussão das masculinidades dentro da igreja. Sim. Né? Eu acho que chamar esse agressor para conversar, para confrontos necessários, e aí, assim, eu acho que chamar companheiros homens nesse processo da discussão das masculinidades é muito salutar, né? Então, assim, a igreja está muito preocupada em legislar sobre o corpo das mulheres, em dizer o que nós mulheres podemos ou não fazer, e eu não vejo esse esforço teológico e doutrinário em relação ao corpo masculino e em relação à forma de pensar masculina, assim. É coisa para se pensar, criar grupos de discussão de masculinidade tóxica, né? Eu acho isso interessante. Tem alguns movimentos nesse sentido, eu acho interessante, mas precisamos incentivar mais, né? Sim. Só agora já indo para nossa última pergunta, uma pena que eu estou gostando, né? Nas últimas eleições, especialmente na de 18, a gente está vendo aí uma polarização extrema e assim, aquela coisa, né? A sua tia que sempre foi aquela pessoa doce, maravilhosa, falando coisas horrorosas. Meu Deus, o que aconteceu? E você ama sua tia, mas ao mesmo tempo você odeia sua tia. E você descobre que você tinha um ódio que você quer imaginar. Meu Deus, eu sou esse monstro. É verdade. E como está afetando isso? E a minha pergunta é a seguinte, existe esse ódio na população que tá pairando aí, que está perpassando as relações, aí, que está destruindo relações mesmo, que é triste. Mas a minha pergunta é como que esse ódio ele reverbera nas mulheres, especificamente nas mulheres. A gente pode pegar o caso aqui, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff, que sem entrar no mérito certo, errado, defende ou não defende, mas ataques de maneira vil, da maneira mais baixa, a condição de mulher. Né? E às vezes você tinha mesmo ataques ao Temer, ao Lula, ao FHC, que foram ataques muito pesados, ataques desmedidos até em certa perspectiva, mas nunca relacionados à condição, né? Então, assim, isso falando de pessoas, né, do topo, como que será que reverbera, né, no dia a dia, assim, nas eleições eu presenciei cada coisa horrorosa, né? Vendo na rua as pessoas panfletando, aí sempre chegava eu cheguei a ver quase agressões físicas. Eu cheguei a ver isso, eu vi um cara pegando crucifixo e xingando a mulher dos mais absurdos, em nome de Deus. Eu falei, gente, que é isso? Que coisa horrorosa. E eu lembro que tinha homens ali que, assim, tinha só uma encarada, olhar feio, assim, mas com a mulher foi uma invasão. Eu falei, porque é mulher, né? Não é possível. Então, como que esse ódio reverbera nas mulheres? O presidente falando com a jornalista daquele jeito mais asqueroso que você possa imaginar, né? Porque ela foi e de certa forma trouxe à tona aí um possível escândalo aí do governo. Como que você enxerga isso no dia a dia, assim, das mulheres que não têm nome?
As mulheres que a gente, por exemplo, a Patrícia Campos Melo, a gente sabe o nome, a Dilma Rousseff a gente sabe o nome, mas e as mulheres que não têm nome? Eu acho que você já traz um pouco da resposta na sua pergunta, né? Assim, os ataques a nós mulheres estão sempre ligados no questionamento da nossa sexualidade, a maneira como, no que a gente veste, nos nossos corpos. Então, assim, eu acho que isso só mostra o quanto esse sentimento de posse, de propriedade, ele tá ainda muito arraigado na vida social, né? E a gente precisa combater isso. E toda vez que você tem uma voz feminina divergente, ela é a louca, né? Ela é a mulher macho, enfim, ela é a prostituta, né? Ou seja, ela é a mulher sem vergonha. E aí a gente nunca consegue fazer esse deslocamento das relações, da sexualização do corpo, da divisão sexual do trabalho. Então, assim, ocupar o espaço público para nós mulheres, a primeira coisa que me questionam pelo fato de eu não ser casada é a minha sexualidade, porque uma pastora que não é casada, como vai poder ocupar, né? Assim, você já é pastora, já é um problema porque você é mulher. É uma transgressão aqui, né? Eu tenho uma amiga pastora negra que quando ela chegou numa comunidade na década de 80, um homem chegou para ela e falou: eu tenho 2 problemas com a senhora. Primeiro, que a senhora é mulher e vocês sabem que vocês não são imagem de Deus. E segundo, que a senhora é negra e a senhora sabe que a negritude, essa é a cor do pecado. Gente, isso. Então, assim, são leituras bíblicas carregadas de uma série de preconceitos que precisam ser desconstruídos, que levam essa pessoa a olhar assim para uma mulher, né? A minha avó é uma mulher sem nome, a minha mãe foi uma mulher sem nome. Eu, em muitos momentos, já fui, mas é claro, eu não posso negar que eu estou numa condição de privilégio muito diferente da minha avó, que nem sabia ler, né? Então, eu acho que nesse sentido, a sororidade é um caminho, né? Sim, assim, sim. Especialmente para nós mulheres, assim, um compromisso que a gente tem de uma luta para todas as mulheres, né? É muito interessante, assim, por isso que não dá para falar em feminismo, mas em feminismos, né? Sim, porque, assim, por que o feminismo negro surge? Porque as mulheres negras no movimento negro são desconsideradas por conta do machismo. E as mulheres brancas, né? E as mulheres negras no feminismo branco são desconsideradas por conta do racismo. Porque enquanto as mulheres brancas dos Estados Unidos estavam discutindo a primeira onda lá, o movimento sufragista, tinha uma mulher negra servindo cafezinho para elas discutirem, né? Então, assim, o ingresso no mercado de trabalho nunca foi uma questão de luta para mulheres negras. Porque nós, né? As minhas avós sempre tiveram que trabalhar para manter a casa. Eu acho que essa construção do saber das mulheres, eu sou fruto da construção de muitas mulheres, Sim. né? Nesse processo de dar visibilidade, eu acho que é legal saber que tem muitas mulheres que estão na luta, né? Antes de mim, comigo, e que virão depois na construção de um mundo mais igual, assim, mulheres e homens. Mas eu queria, nesse momento, dedicar o meu respeito a todas as mulheres que me formam, que me ensinam muito, então, e agradecer vocês também. André, muito obrigado. De nada. Obrigado mesmo. Já te acompanho há um tempo, você sabe da minha admiração por você. Cresceu depois dessa entrevista. Andréa, querida, sempre que você quiser, será muito bem-vindo falar com a gente, escrever pra gente, a gente vai aceitar de bom grado. Legal. Gente, muito obrigado se você ficou aqui até com a gente, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Segue a nossa página lá no Facebook, lá no Instagram, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que vai ser legal dividir aí essa conversa, falar um pouquinho aí sobre o feminismo, especialmente no universo religioso. Curta, comente, compartilha a nossa página e vamos fazer mais entrevistas aí, tá bom, gente? Valeu, obrigado.